Uma das perguntas que recebo com uma certa frequência é como que eu faço para enraizar os galhos de rosa do deserto. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Não é nada de muito complicado, certo? É um procedimento bem simples e aqui comigo a maioria dá certo. Uma coisa que você tem que entender é que é diferente de eu tentar enraizar um galho desse da direita com esse aqui da esquerda. Por quê? Porque esse galho maior ele já está mais amadurecido. Dificilmente se perde um galho desse, certo? Quando o galho é mais jovem, aí é um pouco mais difícil de enraizar, né? Às vezes ele acaba apodrecendo, mas quando os galhos já são mais formados, maiores, eles enraizam com muita facilidade. Então vamos lá. O que eu faço é simplesmente colocar cola instantânea aqui no local do corte. Algumas pessoas usam canela, mas nesse caso eu acho mais eficiente a cola porque ela vai fazer o selamento aí do corte completo. O segundo passo é retirar as folhas, certo? Se você não retirar as folhas, ela vai acabar abortando todas essas folhas. Porém, as folhas, quando você deixa, nesse caso aqui que a planta está sem raiz, as plantas continuam o processo de transpiração. Pode ser que o galho desidrate um pouco. Não necessariamente que ele vai morrer por isso, né? Mas é melhor ele não desidratar. E essas partes que ficam nesse cabinho, o nome desse cabinho é pecíolo, ele vai cair lá pelo quinto dia, cai naturalmente, não se preocupe. Estão aqui já todos os galhos sem folhas, né? Dá para ver que tem alguns desidratados, é porque eu deixei alguns guardados. Aqui eu tenho uma planta identificada, né? Que é daqui do meu cultivo, é PJR08, né? E acabou morrendo, então vou tentar salvar ela aqui com esse galho. Sobre o que eu utilizo como substrato, gente, eu utilizo tanto substrato quanto areia, certo? Aqui eu tenho o mesmo resultado, não tem diferença nenhuma para mim aqui, pelo menos, se eu utilizo areia ou se eu utilizo substrato. Aqui eu estou utilizando substrato, certo? Mas em outras aqui que eu vou mostrar daqui a pouco, eu utilizei areia e a planta enraiza normalmente. Então você faz aí com o substrato que você tiver disponível. Se não tiver substrato, às vezes a gente não quer gastar muito substrato com galho, então a gente acaba utilizando areia, que é muito mais fácil de conseguir. O substrato é caro, né, às vezes. Então a gente acaba utilizando areia. Aqui eu estou utilizando substrato, esse substrato aqui foi reaproveitado, certo? Você coloca os galhos mais ou menos a 3 dedos de fundura para ele não cair. E isso daqui é só esperar ele enraizar. E a partir daqui você vai ver as primeiras brotações das plantas, dos galhos que pegarem, né? Lá depois do 20º dia. Normalmente, no 20º dia, as mais apressadas já começam a emitir brotação, certo? E depois o enraizamento. Agora eu vou mostrar alguns resultados que eu tenho com os galhos. Ó, esse aqui é de uma planta negra. Todas essas daqui são plantas dobradas. Não tem nenhuma simples aqui. Eu não tinha cavalo para fazer os enxertos, então vou jogar fora um galho de uma planta negra. Esse aqui de cima também é negra. Então eu resolvi enraizar e dessa vez deu certo. Eu já tinha tentado outra vez, tinha dado errado. Aqui também tem alguns galhos, esse aqui de planta simples mesmo. E olha só, isso é uma das coisas de se plantar rosa do deserto em garrafa PET, porque você consegue ver ó, o enraizamento. Tanto em galho quanto em planta. Às vezes você quer recuperar uma planta, você bota na garrafa, você vê o enraizamento. Depois você só retira e coloca no vaso. Aqui mais galhos também de plantas aí especiais, plantas bradas. Já dá para ver aqui na frente que tem uma planta de cor escura. Eu pretendo utilizar as enraizadas, pretendo utilizar essas plantas para produzir semente. Olha, bem pretinho o broto bem escuro, né? Esse aqui é L14, eu tenho bastante galho da L14, então não tinha cavalo para fazer enxerto, coloquei aqui. Essa daqui é uma vermelha dobrada. E esses aqui foram enraizados na areia, certo? Então, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum segredo para enraizar galho, e tanto faz enraizar em areia ou em substrato, você vai ter o mesmo resultado.